Evangelho segundo São João. Naquele tempo, disse Jesus à multidão dos judeus: minha carne é verdadeira comida e meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, também que comer de mim, viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como o maná que os vossos pais comeram e morreram. Quem come deste pão viverá para sempre. Vem sentar-se. Leitura da Epístola de São Paulo Apóstolo aos Coríntios. Irmãos, eu recebi do Senhor o que também vos transmiti. Na noite em que ia ser entregue, o Senhor tomou o pão e, depois de dar graças, partiu-o e disse: isto é o meu corpo, entregue por vós. Fazei isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Todas as vezes que dele beberdes, fazei-o em memória de mim. De fato, todas as vezes que comerdes desse pão e beberdes desse cálice, proclamais a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será culpado contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem distinguir devidamente o corpo do Senhor, come e bebe sua própria condenação. A sala estava cheia. Ela foi devidamente preparada com todo o carinho pelos santos apóstolos, porque haveria de acontecer algo muito importante. Jesus estaria ali no cenáculo, na noite santa de quinta-feira, estaria ali instituindo o Santíssimo Sacramento. E nosso Senhor, então, como fala o evangelista São João, tendo amado os seus, amou-os até o fim. E como o próprio Jesus mesmo disse, e São João relata, que ele desejou ardentemente comer aquela Páscoa com os discípulos. O coração de Cristo estava numa caridade ardente, disposto a deixar para nós o seu testamento de amor, ele mesmo presente na Santíssima Eucaristia. São João, ele experimentou este amor ardente de Cristo quando colocou sua cabeça sobre o peito do Senhor. Nós celebramos este dia da instituição da Santíssima Eucaristia, na Quinta-feira Santa, mas pelo aspecto de seriedade, pela proximidade da paixão e morte de Cristo, a celebração foi um tanto comedida. Por isso a igreja então quis instituir a festa de Corpus Christi,
para estender essa comemoração em honra do Santíssimo Sacramento e para poder, com toda a pompa, com toda a gala, com toda a alegria, celebrar este augustíssimo sacramento e celebrá-lo de tal maneira que ele é conduzido no ostensório em procissão de maneira solene. Que bela noite foi aquela em que Jesus ardia de amor por nós, mas que ao mesmo tempo sabemos que foi uma noite triste, porque Judas Iscariotes tramava a traição e queria vender a Cristo, como de fato o fez, por apenas 30 moedas. A igreja, por séculos, coloca à disposição dos fiéis este sacramento que Nosso Senhor instituiu, e nós devemos ter fé, pois o próprio Cristo, que é a verdade plena, não podendo se enganar e não nos enganar, ele disse: isto é o meu corpo, e é verdade de fé, e por isso estamos aqui. No ano 750, na Itália, num lugarejo chamado Lanciano, a igreja também estava cheia, era manhã, céu ensolarado, os sinos tocavam, o povo adentrava a igreja, enquanto um padre se paramentava, com terríveis crises de fé. E eis que naquela missa vai acontecer o famoso milagre, quando o padre, na consagração, sofrendo terríveis dúvidas de fé, se Jesus estaria presente ou não, ele vai ver ali sobre o corporal a hóstia transformada em carne e o vinho transformado em sangue. Milagre esse que permanece intacto desde o ano 750, por séculos, testemunhando para nós que Cristo verdadeiramente está presente. Não porque nós precisemos de milagres, mas porque, claro, nós cremos que Jesus mesmo o disse, e isso basta. Mas é um milagre tão belo, que nos fala tanto ao coração, pois aquele pedaço de carne, sendo examinado, é um pedaço do coração de Cristo, coração ardente que ama os homens. E o tipo sanguíneo do corpo e do sangue ali daquele milagre é da mesma pessoa. E esse milagre, portanto, coloca diante de nós também a necessidade de acreditarmos sempre e nunca duvidarmos. Tenho certeza que todos nós aqui temos fé, mas existem graus de fé, obviamente. Uns estarão com o coração mais fervoroso, outros menos. Uns estarão mais atentos, outros menos. Outros terão devoção profunda, outros nem tanto. Mas o mistério de amor de Cristo, que se realizou na Quinta-feira Santa e que se perpetua pelos séculos, inclusive com milagres, é um mistério de amor para todos. E todos nós estamos aqui porque queremos crer cada vez mais. E na França, em Toulouse, no ano 1223, um santo, um grande pregador, passava pelas cidades pregando o evangelho para converter os hereges, os albigenses, os cátaros, que, dentre tantas heresias, uma delas, eles negavam a presença real de Cristo. Santo Antônio de Pádua foi desafiado por um albigense que não acreditava na presença real. Ele disse que deixaria sua mula por 3 dias sem comer, e que depois, na praça pública,
ele queria encontrar com o santo, para ver se a mula deixaria o alimento, o capim, para adorar a Eucaristia. E eis que Santo Antônio vem solenemente com a capa pluvial, com o véu humeral, levando Jesus no ostensório. E a mula, depois de 3 dias, faminta, devorando lá o capim que o seu dono havia deixado no chão, quando se depara com o Santo Antônio vindo em sua direção, e eis que o animal deixa o alimento para adorar a Eucaristia. É um milagre famoso, belíssimo, que mostra ali como que Deus, portanto, moveu o instinto do animal para deixar a comida, para ir ao encontro de Cristo, o que não é possível pela natureza. Claro que nós somos convidados a ter uma fé grande, a fé dos santos. Podemos em algum momento, de repente, ter alguma crise de fé, mas que Deus nos sustente e nos livre dessa tentação, e que cada vez que nós estejamos aqui para adorar Jesus e recebê-lo na comunhão, que seja um motivo para que a nossa fé cresça, o nosso amor por Ele aumente, e que também o desprezo pelas coisas terrenas seja concomitante, porque quanto mais nós comungamos, mais as concupiscências esfriam, mais o ardor do pecado diminui, e nós vemos que a nossa alma sente muito mais vontade de estar perto do Senhor, do que diante das coisas terrenas e passageiras. Mas é sempre um drama, porque por muitas e muitas vezes nós preferimos o capim, que aqui no sentido figurado, pode simbolizar as ninharias, as misérias, ou até mesmo a sujeira que o mundo oferece. Nós podemos, por alguma fraqueza, por algum deslize, por alguma inconstância, deixar nosso Senhor de lado, preferindo alimentar e encher a barriga, ou encher o coração de imundície, e nos afastamos da comunhão. E nesse sentido, quando nós contamos os fatos, desde a Quinta-feira Santa, talvez não haja uma relação entre si, mas, em última análise, o que nós temos aqui diante dos nossos olhos é o amor de Jesus, diante do qual devemos, portanto, com toda a fé, nos prostrar e reconhecer que Jesus é tudo para nós, e que por amor a Ele, devemos considerar as outras coisas como esterco. E lá pelo ano de 1878, na cidade de Alençon, na França, uma família muito católica ia à igreja. Dentre as crianças, uma menina, Maria Francisca Teresa, acompanhada do seu rei, Luís Martin. E na festa de Corpus Christi, essa criança, toda inflamada no amor a Jesus, num amor puro, jogava as pétalas para o Santíssimo, desejando que em algum momento a pétala que ela jogava tocasse no ostensório de Nosso Senhor. E que comoção, que alegria quando ela conseguia, como se ela de fato quisesse deixar lá para Jesus um ato de amor muito próximo ao seu coração. Ela não entendia o que os padres falavam na missa. Ela sentava-se ao lado do seu pai. Bastava ver o seu pai olhando em êxtase para o ostensório, para o altar, para a Eucaristia, e ela entendia tudo e sabia o quanto deveria amar a Jesus. Amor este que ela desenvolveu, portanto, desde criança, com o exemplo dos pais, dos irmãos, das irmãs no caso, e que depois, como carmelita, ela passou por 9 anos lançando pétalas de rosa aos pés do crucifixo, oferecendo para Nosso Senhor os pequenos sacrifícios, as pequenas renúncias, atos de amor
E que amor tão grande, que alma tão gigante, como cresceu e foi capaz ainda na última hora morrer de amor e dizer: Jesus, eu vos amo. Essas histórias, elas vão para os anais, ficam registradas para sempre, como também ficarão nos anais da história, aquela manhã do dia 30 de maio de 2024, quando os fiéis lá estavam reunidos em Rio Comprido, assistiram à missa com devoção e piedade, comungaram com fervor, acompanharam o Santíssimo na procissão, oferecendo a Jesus a própria vida, cada um oferecendo os seus sacrifícios, as suas lutas, suas renúncias. Meus amados irmãos, concluindo então, São João Maria Vianney, nas suas catequeses, sobre a Eucaristia, ele dizia que um certo padre, quando estava com a hóstia consagrada sobre o altar, ele disse para o Pai que lhe daria o seu próprio filho se ele libertasse uma alma do purgatório, que era de uma pessoa amiga que havia falecido. E levantando a hóstia, aquele sacerdote viu a alma do amigo que estava lançando voo para o céu. É uma troca bonita, que todas as vezes quando o padre consagra, ele tem Cristo nas mãos, e ele também pode fazer essa troca. Pai, eu vos dou o vosso filho, contanto que aumenteis a fé, a esperança e a caridade deste povo que aqui se reúne. Vamos pedir então a nosso Senhor Eucarístico que conceda ao nosso coração um amor ardente para com Ele, e que esta Eucaristia que nós recebemos hoje em comunhão seja para nós penhor de vida eterna. Amém.